Essa sequência aqui talvez não interesse a muita gente, não, mas eu vou gravar assim mesmo porque tem uma legião de alunos de medicina mesmo, assim, e médicos também que me acompanham aqui. E muita gente pergunta sobre a psiquiatria, né? Sobre, enfim, muito aluno de medicina fala assim: caramba, então eu ia fazer pediatria, mas tô. Uma acabou de me escrever aqui, que tá no terceiro semestre, né, no iníciozinho da graduação. Acabou de me escrever falando: tá pensando em fazer pediatria, mas te vendo aqui estou começando a pensar em psiquiatria, né? Tem um monte de alunos de medicina, né, já lá no finalzinho me escrevendo sobre isso e muitos colegas médicos, né, que já são ortopedistas, oftalmos, etc, me escrevem também, né? Outro dia me escreveu uma dermato que estava, né, vendo as coisas que eu faço e pensou assim, porra, de repente esse estilo de fazer medicina, né, me interessaria mais e tal, e pensa em mudar de área. E o que vale a pena falar, né, assim, só para clarear, né, falar para o público leigo em geral, assim, então, um psiquiatra, né, é um médico, né, o psiquiatra é um médico, fez 6 anos lá da graduação em medicina, depois ele faz uma residência, né, não é necessário fazer residência médica, mas a residência médica vai de 3 a 4 anos, né, mais, né, então tem 3 anos ali da residência normal e mais um ano de uma subespecialização que alguns fazem, outros não, né, pode ser infantil, em forense, enfim, depende dos serviços, né. E a psiquiatria, só vale lembrar o seguinte, ela é uma área da medicina bem pesada, né? Eu acho bem pesada, assim, né? A gente lida com sofrimento humano diariamente. Não que outras áreas da medicina não lidem com sofrimento humano, é óbvio que lidam, algumas lidam até muito mais do que a gente, né? Sei lá, cuidados paliativos, enfim, trauma, o pessoal da emergência, assim, é muito pesado também. A psiquiatria tem umas certas características específicas dela, assim, né? Por quê? Porque, veja bem, para pensar, imagina só um oncologista. Um oncologista, bem, não é todo mundo que tem câncer, né? Quer dizer, ou você tem ou você não tem câncer, né? Assim, ou você está com câncer ou você não está com câncer. Na psiquiatria, né? A coisa é um pouco diferente, porque a gente lida com questões, a gente lida com patologias que são muito próximas do nosso dia a dia, né? Então, veja bem, chega um paciente com uma depressão, né? Uma síndrome depressiva lá clássica. Veja, todo mundo tem algum grau de tristeza, já passou por algum grau de tristeza, né? Ou então tem alguma sombra ali na cabeça. E a gente pode, né, se a gente não tiver bem preparado, se a gente não tiver vocação para isso, a gente pode de algum modo, né, introjetar essas coisas na gente mesmo, que é muito perigoso, né? Então, isso aí é uma primeira coisa sobre a nossa carreira, né, da psiquiatria. A outra coisa é a seguinte, né, a psiquiatria é uma carreira que ela é majoritariamente ambulatorial, né? Claro que tem a psiquiatria hospitalar, né? Eu mesmo já fui do serviço, né? Eu mesmo já fui, né, interconsulta parecerista lá do hospital aqui da Rede Dor, né? Então, tem uma parte da psiquiatria que é hospitalar, sim, né? Que a gente vai ao hospital, né? E dá o parecer lá. Imagina só que tem um paciente que está internado lá por uma síndrome, né? Por alguma, sei lá, afecção renal, por uma afecção hepática, não sei. E ele abre um quadro lá de delírio, né? Ou então ou então deprime, ou então ele já é um depressivo que interna por um outro motivo, né? Um motivo cardiológico, sei lá. Então precisa de um psiquiatra indo lá e avaliando e traçando uma estratégia em conjunto com o clínico, né? Com o clínico, com o especialista, com o médico assistente especialista que está acompanhando. Então tem uma parte da psiquiatria que é hospitalar também, né? Eu fiquei lá durante bastante tempo. O hospital que eu montei lá na Tijuca, né? Com meu amigo Dario, lá na Ordem Terceira, era um hospital de complexidade hospitalar. Então era um hospital psiquiátrico que ficava dentro de um complexo hospitalar, né? Então a gente recebia pacientes graves lá, recebia pacientes com esclerose múltipla, pacientes com transplante renal, enfim, a gente recebia pacientes bastante graves na nossa unidade. Então ali era uma unidade um pouco diferente, né? Era uma unidade de psiquiatria dentro de um hospital geral, o que é muito raro ter isso. Em geral, hoje em dia cada vez menos tem alas de psiquiatria dentro de hospitais gerais, né? Isso aí assim, porque tem umas normas, portarias aí que regulam isso, né? O mais normal é ter os hospitais psiquiátricos, né? Os manicômios psiquiátricos, né? Então, existe também essa possibilidade de você ser um médico, né? Um plantonista ou um rotina de um hospital psiquiátrico, que são poucos, né? São poucas vagas, por assim dizer, nesses lugares. E, em geral, não remunera muito bem também. Por isso que eu digo assim, a psiquiatria, né, a maior parte da psiquiatria vai se desenvolver no teu consultório, né, ou em alguma clínica que você atenda em conjunto, né, em regra vai ser isso. Estou falando dentro da psiquiatria particular, né, não da psiquiatria no SUS. Mas na psiquiatria particular é isso, você vai ter que abrir teu consultório, você tem que gostar de ambulatório, tem que gostar dessa rotina ambulatorial, gostar da rotina de consultório, né, que muitos colegas não gostam da rotina de consultório, muitos colegas gostam da rotina, né, de hospitalar. Então isso é o que você vai ter que ver durante a tua graduação. Assim, porra, não, que eu gosto mesmo de ambiente hospitalar, eu gosto de hospital, né? Eu não gosto muito de consultório. Consultório é a parte que eu acho mais chata, assim. Então, bem, a psiquiatria você vai ter uma primeira dificuldade aí, não é que seja impossível, dá para fazer também, mas é uma primeira dificuldade, né? Porque você tem que imaginar assim no standard, né? No padrão da carreira. Bem, o padrão da carreira do psiquiatra
O padrão da carreira é esse, é abrir um consultório, né, e formando tua clientela, e tendo teus pacientes, cada um vai ver o seu estilo, então você pode ser um psiquiatra que vai atender mesmo a parte clínica, né, assim, a parte, por exemplo, das patologias psiquiátricas, ou então não, você gosta de terapia também, você vai fazer uma formação, né, em terapia e vai dar continuidade ao teu paciente atendendo, sei lá, semanalmente, atendendo quinzenalmente, atendendo, sei lá, 2 vezes por semana o paciente, aí depende, você vai ter que ir traçando a tua estratégia, você tá entendendo? É muito interessante, assim, eu faria não faria nenhuma outra coisa na medicina, né? Mesmo assim, a minha coisa é com a psiquiatria e não outra. Veja, uma coisa interessante para você saber também. Algumas áreas médicas, as áreas médicas têm suas ciências básicas, né? Então, por exemplo, né, sei lá, a cardiologia, a ciência básica da cardiologia é bioquímica e a eletrofisiologia, sei lá, né? Então, são as ciências básicas, né? O fundamento da cardiologia. Para você entender bem cardiologia, você tem que entender bem ali, né? Fisiologia, eletrofisiologia e bioquímica, sei lá, né? A ciência básica da obstetrícia, por exemplo, né? Então é embriologia, né? E anatomia, você tem que entender bem essa coisa. A ciência básica das cirurgias, né? Toda cirurgia é anatomia. A ciência básica da psiquiatria é um pouco diferente. A ciência básica da psiquiatria, ela é a farmacologia, a psicofarmacologia, você tem que dominar aquilo de trás para diante, né? Isso é muito difícil você fazer psiquiatria. E a filosofia é uma ciência básica da psiquiatria, quer dizer, o nosso diagnóstico é um diagnóstico fenomenológico. A fenomenologia é um ramo da psicologia, da filosofia, por assim dizer, né? Então, um dos fundadores da psiquiatria, o pessoal acha que é o Freud, não é? Um dos fundadores da psiquiatria, da ciência psiquiátrica como se conhece, é o Karl Jaspers, que era um fenomenólogo, um fenomenologista. O livro dele, Psicopatologia Geral, é um livro de filosofia, praticamente, né? Uma filosofia para os pacientes, né? Mas necessariamente vai te faltar alguma visão, né? Vai ter uma parte de uma visão ali, né, de abordagem ao paciente que vai faltar para você, né? Outra coisa também que eu sempre falo é o seguinte, olha, você só vai aprender uma parte da psiquiatria na residência médica, né? A residência médica ela vai te ensinar só uma parte do arsenal que você vai usar para melhor abordar teu paciente, né? Então, por exemplo, toda a questão hormonal passou ao largo da formação de todos os meus colegas, né, que foram buscar sua formação só no meio tradicional da residência médica, né? Então, por exemplo, a questão hormonal é importantíssima, né? Você vê, algumas depressões são causadas mesmo por baixa de testosterona, né? Mesmo, né? E não adianta, você vai dar antidepressivo para a pessoa, você vai fazer terapia com a pessoa não melhora, né? Aí você vai lá e dosa a testosterona do cara tá no pé, você repõe testosterona, o cara melhora, né? Então, pronto. Veja, é uma abordagem, né? Não é fazer estimado leviano, você tem cursos para aprender. E não é endocrinologia também, né? A endocrinologia ela trata de falência das glândulas endócrinas, sobretudo, né? De falência, de disfunções das glândulas endócrinas. Agora, esse diálogo hormonal, afinal de contas, isso não é uma especialidade médica, isso deveria ser do conhecimento de todos os médicos, né? Todos os médicos, todos os clínicos deveriam, de algum modo, ter esse arsenal na mão, né? Como entender, né, alterações hormonais, como fazer a reposição hormonal, né? Então, outro dia no iníciozinho aqui do Instagram eu falava um pouco mais sobre isso, e aí um pessoal aí da Veda, né, você abordar uma disfunção hormonal da pessoa, você vai lá e faz para a melhora do paciente, né? Pronto, simples, né? A coisa não tem mistério, isso agora tem que saber fazer, tem que ter formação, essas formações são caras pra cacete, né? Então, a coisa que eu estava falando aqui no início, olha, isso aí você faz, né, a minha experiência de formação médica, ela foi gratuita, né, para assim dizer, eu fiz minha faculdade pública, na federal, depois fiz minha residência também, não fiz a pós-graduação, fiz residência, eu recebia, né, para poder estudar. Eu achava o máximo, o pessoal reclamava, nossa, o salário da residência é baixíssimo. Eu não entendi aquilo como salário, eu entendi aquilo ali como, eles estavam me pagando para estudar, puta, que coisa boa, né? Então, eu recebia aquele negócio, tá? Então, mas essa outra parte, a parte hormonal, por exemplo, eu gosto de investir uma grana nisso, uma grana alta, uma grana preta, né, para aprender. Veja, eu não precisava mais, meu consultório eu já tinha lotado meu consultório nessa altura, mas eu falei, olha, eu olhava para os pacientes e falava assim, puta, bicho, tem uma coisa aqui que está fora do lugar, né? Tem uma coisa aqui que não está legal, eu posso oferecer mais para eles, entendeu? Eu posso oferecer mais, eu tô vendo, os meus remédios da psiquiatria, tem uma coisa chamada NNT, o NNT, que é o número necessário para tratar na psiquiatria, é muito alto, o que é ruim, quer dizer, eu preciso tratar muitos pacientes com um remédio para que o efeito da medicação, fala, isso não tá bom, né? Acho que existe um arsenal aqui. Ontem a pessoa me perguntou sobre florais de bar. Eu falei, floral de bar eu não estudei, não é uma coisa que eu gastei meu tempo estudando, né? Não estou dizendo que não tem efeito, que não resolva nada. Não estou dizendo isso. Estou dizendo que eu, particularmente, não fui atrás e não estudei com profundidade o assunto. Bem, alguma ideia sobre o assunto eu tenho, li uma meia dúzia de coisinha, mas não estudei profundamente sobre floral de bar, né, e tal. Mas sobre hormônio não, gastei um tempão estudando esse negócio, né? E você vê, você faz lá,
não estou falando que é para todo mundo, né? Mas estou dizendo que alguns pacientes, né, se beneficiam muitíssimo com isso. Isso é só para dar um exemplo, né? Como que a formação, quando você termina a tua residência médica, ela não está completa, né? Não está completa. Você vai precisar continuar se formando para você ser um bom psiquiatra. São algumas luzes aí, tá? Que eu tô dando para vocês, né? Só para entender um pouco mais assim a carreira, entender um pouco mais a carreira do psiquiatra, né? Do psiquiatra, sobretudo ambulatorial, um psiquiatra de consultório, né? Sobre tudo isso. O psiquiatra de hospital, a história é um pouco outra. O psiquiatra de hospital, o parecerista, o interconsulta, como a gente chama, né? O psiquiatra que vai aos hospitais gerais, dá parecer e tal. Em geral, é muito mal remunerada também essa parte da psiquiatria. Essa aí é muito mal remunerada mesmo, né? Então, e tem os médicos que ficam dentro das clínicas psiquiátricas, né? E aí também é outra história. Tá bom? Só bater um papo aí com vocês, porque tem uma legião, uma galera da medicina me pergunta esse tipo de coisa. Acho que é a oportunidade de conversar diretamente com vocês. E quem não é da medicina e ficou até aí também, acho que acaba... É bom, né? Bom saber como é que a coisa funciona um pouquinho, né?